querido. Paz do Senhor, para quem eu ainda não cumprimentei. Vamos lá, né? Eu queria que vocês colocassem de pé bem rápido, que eu queria orar. Queria que vocês colocassem de pé, negócio que levanta e senta, né? Colocassem as mãos sobre a sua cabeça aí e que você falasse aí com Deus, né? Começa você a orar e fala assim: Senhor, fala comigo nessa noite, ministra no meu coração tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar. Nós queremos, ó Deus, quebrar todas as resistências, todas as barreiras. Senhor, pedimos a Ti, Espírito Santo, que vem falar aos nossos corações, ó Deus. Senhor, nós colocamos a nossa mente cativa ao Senhor agora, cativa à obediência de Cristo. Repreendemos, ó Deus, toda ação do inferno na mente, ó Deus, que tenta distrair, que tenta roubar a nossa atenção, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te clamamos, ó Deus, fala conosco nessa noite. Nós queremos destruir as fortalezas, ó Deus, que age na nossa vida, na nossa família, que age na nossa mente, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, queremos as armas espirituais certas, ó Deus, para guerrearmos no mundo espiritual e sermos vitoriosos, vencedores em Ti, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, então traz a revelação da Tua palavra, traz a revelação do mundo espiritual, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos sair daqui cheios do Teu poder, entendendo do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia sobre nós, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, querido, amém. Aplauda ao Senhor, querido. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar, em nome de Jesus. Abre a sua Bíblia aí em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. É o texto base aí. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4. Tem uma palavra de Deus aí para a sua vida. Está escrito assim, ó. Embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Fala assim, as armas não são humanas. Isso aí. Ao contrário, são poderosas em quem que está aí na sua Bíblia? Em Deus. Para quê? Para destruir fortalezas. Então fala para o irmão do seu lado assim, as armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E aí continua o texto aí, ó. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Amém? Abre aí 1 João 3,8, a gente vai ler bastante texto, tem uns que eu vou só citar porque não dá tempo. Você que anota, fique esperto aí e anote. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Fala assim, ó. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Amém? Então, para que o Filho de Deus se manifestou? Destruir as obras do diabo. Isso aí. Eu quero falar com você bem rápido sobre o mundo espiritual. E é bem rápido mesmo, por causa do tempo, para a gente orar no final. E aí, querido, eu quero falar isso com você bem rápido. Vamos lá, está escrito fortalezas aí, você viu, né? O tema da série é Destruindo Fortalezas. E a gente vai entender o que são essas fortalezas. O que são fortalezas, né? Não é a sociedade vizinha aqui não, que a gente está falando. Fortalezas é para destruir, né? Para tirar, virar um obstáculo, um muro. Né, um obstáculo, uma situação que nos impede de avançar, que nos impede de prosseguir. Isso é uma fortaleza. Algo que nos para, que nos trava. Isso é uma fortaleza. E aí o texto de 2 Coríntios que a gente leu, né, que a gente leu aí, que você repetiu comigo, diz que nós temos armas poderosas para destruir essas fortalezas.
Então nós, a igreja do Senhor Jesus, tem armas poderosas para destruir essas fortalezas. Amém? Tá acompanhando comigo até aí? E aí, querido, deixa eu falar lá em 1 João 3, a gente viu que o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo, veio para destruir essas fortalezas. Então, para isso o Filho de Deus veio. Amém? E aí, para a gente destruir essas fortalezas, né, a gente vai ler um pouquinho aí, Lucas 4,18, só anota que não dá tempo de abrir. Está escrito assim, né? Jesus abriu lá o texto, né, na sinagoga e leu sobre ele. Está escrito assim, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres e me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vistas aos cegos, para libertar os oprimidos. Então a obra de Jesus ela é completa porque ele veio para salvar, veio para curar, mas ele veio também para libertar os cativos, os oprimidos. Amém? E aí, eu já falei isso outras vezes, mas eu gosto sempre de repetir que algumas pessoas têm algum preconceito, né, com relação a isso. Mas, na verdade, a libertação ela é para crente. Ninguém é liberto sem Jesus. Então, quando nós falamos assim, eu estou liberta, porque você encontrou Jesus, amém? Então, a libertação, ela é para nós que somos crente, amém? E aí, quem faz o curso comigo sabe que eu falo muito sobre essa questão, e aí eu quero reforçar isso com você, já falei aqui outras vezes, mas para que você entenda sobre isso. Então, Jesus, ele veio para curar, para salvar, para libertar, veio para destruir as obras do diabo, veio para destruir as fortalezas, amém? Mas existe uma guerra. Você percebe uma guerra aí ou não? Ó, só eu que estou percebendo a guerra. Está percebendo uma guerra aí? E aí, querido, eu quero falar sobre quais são essas armas que nós vamos usar. Quero falar sobre algumas coisas também, mas eu quero te dar no final desse culto as suas armas, as armas que você vai usar para destruir essas fortalezas. Amém? E aí, Jesus então veio para destruir, né? Você sabe disso tudo, mas existe um mundo espiritual. Lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 12, é o texto que a gente usa muito aí, né? E é o texto que diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, né? Mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, existe uma guerra, existe uma região celestial, existem anjos, amém? Existem demônios, e é tudo nessa região celestial, amém? E aí, querido, a gente precisa ter armas para guerrear. Né? O texto também diz que não é contra pessoas, não é contra seres humanos. Eu sei que você já sabe disso. Mas às vezes a gente, né, acaba lutando contra seres humanos. E o texto está dizendo que é armas espirituais. Quais são essas armas? Imagine você, né, alguém, você está passando por uma situação difícil, por um momento difícil, você sabe que é uma questão espiritual e você ir lá comprar uma espada e ficar lutando aí lá no seu quarto com uma espada. Vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar. Então, nós precisamos das armas certas para a guerra certa, para a batalha certa. Amém? Não adianta eu falar para você, gente, nós estamos em guerra, e você chegar aqui com um monte de flores para uma guerra. O que você vai fazer no monte de flores para uma guerra? Vai dar certo isso? Não. Então, nós estamos em guerra, precisamos de espadas, precisamos de armas certas para uma guerra. Amém? E aí, lá em Daniel, no capítulo 10, né, uma história muito conhecida, anota aí, porque eu vou só contar a história. Fala sobre o jejum de Daniel. Algumas pessoas na igreja estão no jejum aí. Você está no jejum aí? Quem está no jejum aí, querido? E esse jejum de Daniel, a gente vê claramente uma guerra espiritual. O que está acontecendo ali? Daniel está tendo algumas revelações, e aí ele ficou, né, ele fez uma oração e ele ficou um tempo ali. Daniel 10 conta a história, depois você lê lá direitinho, tá? Ele conta aí uma história, né, e ele vê que tem uma guerra, vê que tem uma situação, e ele ora. E aí ele orou, e ele ficou aí, né, 21 dias, 3 semanas, né, que fala lá, 3 semanas sem comer iguarias, comendo só legumes, né, segundo o texto fala sobre isso. E aí, querido, nesse texto conta uma história muito interessante. Daniel, ele estava lá orando,
né? E aí ele decidiu ficar nesse jejum e de repente vem um anjo e fala com Daniel. O pastor falou sobre isso ontem aqui na escola de líderes. Fala com Daniel. E ele fala para Daniel o seguinte: desde o primeiro dia que você orou, olha só, a sua oração foi ouvida e atendida. Então pensa aí, você orou algo hoje, pensou em alguma coisa, aí a sua oração foi ouvida no céu e ela foi atendida. Porém, o anjo fala para Daniel assim, e aí veio a resposta, mas um principado, o principado da Pérsia, segurou a bênção de Daniel. Segurou aonde? Nas regiões celestiais. Tá me entendendo até aqui? E aí segurou a bênção de Daniel, e Daniel não conseguia ter resposta. Parece alguma coisa que você já viveu na vida? Você fez uma oração, você sabe que Deus já ouviu a sua oração, mas parece que não chega a resposta até você? E aí Daniel fala, né? O anjo fala com Daniel e Daniel relata isso, que é um principado, o príncipe da Pérsia, que segurou a resposta de Daniel. E aí Daniel orou 21 dias de jejum, e aí, segundo o que estava lá, né, Deus mandou um anjo maior, uma patente de anjo maior, e aí guerreou, e a resposta da oração de Daniel chegou até Daniel. Então, esse é o sentido do jejum, amém? E aí, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Então, tudo isso aconteceu na região celestial e nos dá uma visão de uma batalha. Então, existe uma guerra no mundo espiritual. Já te convenci que existe uma guerra? E as minhas decisões aqui determinam a vitória ou a derrota no mundo espiritual. As decisões aqui vão dar vitória ao reino da luz ou ao reino das trevas. Pensa comigo aqui que eu quero fazer você pensar em Daniel. Imagine se Daniel fez a oração, Deus ouviu a oração de Daniel, mandou a resposta para Daniel. Mas aí você imagina se Daniel começasse a murmurar. Mas está demorando muito essa bênção de chegar. Meu Deus, eu não aguento mais esperar. É muita luta, é muito problema. Será que Daniel teria recebido a bênção? Né? Para a gente pensar um pouquinho. E se Daniel, ao invés de orar e jejuar, se Daniel começasse a se irar com Deus, ficar bravo com Deus, Deus, mas o Senhor não me responde, desse jeito não dá. E aí, o que será que teria acontecido com Daniel? Talvez não estaria nem relatado aqui para a gente saber dessa história. Só que muitas das vezes na nossa vida é assim. A gente ora, existe uma guerra no mundo espiritual, né? A gente, às vezes, Deus já respondeu, a nossa bênção está aí travada, tem principados tentando travar, e nós começamos aqui a reclamar, nós começamos a murmurar, nós começamos a nos voltar contra Deus, a não se importar mais com o que Deus está falando, a desanimar, né? Ah, entrou um desânimo na minha vida. A gente começa a fazer esse monte de coisa, e aí as bênçãos deixam de chegar até a nós. Então, as nossas decisões aqui dá vitória para o reino das trevas ou para o reino da luz. Amém? E aí, se você for ver hoje na sua vida, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você for ver hoje na sua vida, está dando vitória para o reino da luz ou para o reino das trevas? Fala aí, pergunta aí para o seu irmão. E aí, é o reino da luz ou o reino das trevas que está ganhando? Você está orando fervorosamente, jejuando, ou você está murmurando? Fala aí para mim como que tá. E aí, presta atenção. Vamos lá, né? Eu quero falar sobre 5 fortalezas e depois eu vou te dar as armas para a gente destruir as fortalezas aí, viu? 5 fortalezas que impediram o povo de Israel de conquistar Canaã. E às vezes nos impedem de conquistar aquilo que Deus tem para mim e para você. Tá entendendo? E aí foram 5 pecados que impediram eles de chegar onde Deus mandou eles estarem. E aí as fortalezas que impediram ele de chegar, às vezes até hoje nos impedem de alcançar tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Amém? Todos os propósitos de Deus. E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 10. Primeiro Coríntios, capítulo 10.
Falei para você abrir, eu não abri. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Está escrito assim, ó. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Deixa eu contar aqui para vocês o que está acontecendo. Ele está falando aqui, ó, exemplos do Antigo Testamento. Algumas Bíblias têm esse comecinho aí, esse título, né? Está falando que foram os exemplos que aconteceram lá com Moisés. Né? Vamos pular aí para a gente ganhar tempo, mas depois você lê do 1 aí em diante. Mas o 5 está assim, mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E essas coisas foram feitas em figura, para que não cobissem as coisas más como eles cobiçaram. Então repete assim, cobiça. Não vos façais, pois, idólatras, fala idolatria, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer, a beber e levantou-se para folgar. E não forniquemos, fala fornicação, como alguns deles fornicaram e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como algum deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Coloca assim, tentar a Cristo. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, todas essas coisas lhes sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso. Para aviso de quem? Nosso. Para quem já está chegando, já estão chegados os fins dos séculos. Então é para a gente mesmo. É para a gente aí que está no fim do século. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Então, esse texto está falando lá da época de Moisés, e é muito interessante porque está dizendo, né, o versículo 11 fala que foi escrito para advertência nossa, para que nós fôssemos advertidos para esse fim dos tempos. Então, é para a gente mesmo. Não era nem para a época de Moisés, né, que eles passaram por isso, mas nem para a época de Paulo. Está falando que era para a nossa época, que o pessoal é do fim. Então, sou eu e você. E aí, querido, está dizendo aí o versículo 13, né? As mesmas tentações que eles sofreram, nós também podemos sofrer, mas Deus nos fortalecerá. E eu quero falar do primeiro fortaleza aí, para a gente pensar. Eu quero te falar do versículo 6, sobre a cobiça. Fala assim, ó. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Será que hoje a gente, crente, temos esse pecado da cobiça? O que é cobiça, pastora? Eu quero abrir isso para você, para que você entenda que às vezes a gente está de pé, mas precisa ter cuidado de fato para não cair. Porque senão mesmo a gente como cristão, mesmo a gente no mundo ou qualquer outra situação, a gente corre o risco de cair. Amém? E às vezes a gente pensa assim, mas é só um pecadinho, só uma cobiçazinha. E, gente, um abismo puxa outro abismo. E a gente precisa estar atento a isso. Então, vamos lá, cobiça. O que é cobiça? É o desejo de agradar a nós mesmos à custa dos outros. Isso é cobiça. Desejo imoderado de bens, riquezas ou honras e ambições. Vamos lá, mas o que é cobiça? É a busca constante de satisfação do nosso ego, às custas de outro ou até mesmo de Deus. É querer satisfazer os desejos da nossa carne. Isso tudo é cobiça. Mas vamos resumir o que seria cobiça. Né? Cobiça seria o quê? O amor pervertido. O que é esse amor pervertido, pastora? O que é isso? É o verdadeiro amor, né? Quando a gente fala, o que é o verdadeiro amor? Quando eu amo alguém, pensa em alguém que você ama muito. Você quer se doar para essa pessoa. Mas a cobiça, ela quer sempre receber. Isso é cobiça. Eu sempre quero receber de Deus. O pastor falou aqui sobre oferta. Eu sempre quero receber de Deus, quero ouvir de Deus, mas eu nunca estou disposta a doar nada para o reino. Não estou falando só de oferta. Eu nunca estou disposta a doar o meu tempo para o reino. Eu nunca estou disposta a doar nada para Deus. Isso pode ser um sinalzinho de cobiça. E aí, dentro da cobiça, né, a gente engloba alguns outros
pecados dentro da cobiça mesmo. Ganância, eu tenho que ter, eu quero ter alguma coisa. E aí a gente vai apertando, né? Glutonaria, né? Vamos falar sobre a glutonaria. Querida, é bom comer ou não é? Diz que tem uma maldição. Eu falo que é uma maldição, que crente não bebe, mas come toda a vida. Né? E é uma maldição isso. Deixa eu falar uma coisa para você. É sério. Deixa eu falar uma coisa para você. Mas a glutonaria, pastor, eu como uma caixa de bombom quando eu estou nervosa. Glutonaria. Sério isso, pecado de cobiça. Não tem controle do que come. Vocês ficam só rindo, né? E aí, deixa eu falar uma coisa, mas é sério, olha só. Dentro também está a ganância. Eu quero a qualquer custo. Isso também é cobiça. Eu não importo com o que as pessoas pensam ou acham. Eu quero aquilo, eu quero esse celular e eu vou fazer de tudo para mim ter esse celular. É cobiça. Né? Eu já vi pessoas falarem assim. Já morreu, né? Então a gente pode falar. Eu já vi pessoas falarem assim: eu posso perder tudo, mas eu não vou perder o namorado. Forte, né? Eu não fico sem o namorado, de jeito nenhum. E aí, o Senhor preferiu levar, né? E aí, é sério essas coisas. Outra coisa que entra na cobiça, lascívia. O que é lascívia, né? Pensamentos e paixões depravados. Sensualidade, viver de uma forma desregrada, faz o que quer, não tem compromisso com nada. Isso é lascívia. Né? Mas o que está encaixado aí na cobiça? Vamos lá. Desejo por bens. Eu tenho que ter, eu tenho que ter algo. Também entra na cobiça. Gastos excessivos. As mulheres que o digam. Né? Os maridos falam, vale, meu Deus do céu. Né? Ajuda aí. Fala Deus, né? Alguma coisa desse tipo aí. Mas gastos excessivos. Pode ser cobiça. Vamos lá. E tudo isso, gente, a cobiça foi a primeira fortaleza que impediu o povo de conquistar Israel, de conquistar, né, Jerusalém. Está escrito lá, né? 2 Coríntios 10, foi o que a gente leu, né? 1 Coríntios 10, perdão, foi o que a gente leu no versículo 6, fala que essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. E às vezes a gente comete esse pecado da cobiça. A gente gasta excessivo, a gente comete lascívia, né? E aí a gente, presta atenção, outras coisas que são aí, faz parte do pacote da cobiça, é sempre querer se defender. Você já viu gente assim? Né? Chega em algum lugar e fala, mas você fez isso. Não, mas eu não fiz isso, porque fulano fez aquilo primeiro. Sempre querer se defender. Pode ser um sinal de cobiça, né? Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sempre falo isso, no curso eu falo isso, falo com as meninas, que os maridos não nos ouçam, tampem os ouvidos. Mas eu brinco com as meninas e falo, a culpa é sempre da mulher. E elas olham para mim com vontade de me matar. Mas, deixa eu falar uma coisa para você, depois elas entendem o contexto. Mas deixa eu falar uma coisa para você, assumir a culpa é a melhor coisa na face da terra. Porque eu sei em quem eu vou depositar a minha culpa. Você está entendendo? Assumir a culpa quando nós estamos errados, quando algo não dá certo, é um privilégio, porque eu posso ir aos pés de Jesus e trocar o meu fardo com Jesus, porque o fardo de Jesus é leve. Amém? Então para de querer ficar se defendendo. Quando nós pensamos sempre em nos defender, a gente perde a nossa identidade, perde quem nós somos em Cristo. Pastora, mas estão falando mal de mim. Deixa falar. Quem Cristo fala que você é? O que a pessoa está falando não vai definir quem você é. Amém? Então deixem falar, parem de se defender. Né? Isso foi libertador para a minha vida, quando eu descobri isso. Parei de me defender. Amém? E aí, deixa eu falar uma coisa para você. Vamos lá, ainda dentro da cobiça, hein? Vamos lá. Eu falei da glutonaria, falei da lascívia, né? Pensamentos e paixões depravados, né? Falei sobre isso. Vamos lá. Outra coisa que é cobiça. Se não for do meu jeito, eu também não quero. Já viu isso? Esses dias eu estava lá em casa e meu marido, amor, tem que ser sempre do seu jeito. Eu, cobiça. Não, amor, pode ser do seu.
Pode ser do seu mesmo. Cobiça, cobiça. Pode ser do seu jeito mesmo. Mas quando eu quero que se não for do meu jeito, não vai, isso pode ser um pecado de cobiça. Amém? E aí, querido, vamos lá, né? Todo mundo tem que fazer o que eu quero. Se não fizer o que você quer, você fica de cara feia, faz biquinho, mas tem que ser o que você quer. Pode ser um pecado de cobiça. E aí eu quero, né, abrir esse leque aí para você. Por exemplo, como assim, gente? Se não ir no lugar que eu quero, se eu ir no lugar que eu não quero ir, eu fico de cara feia. Ou só pode ir aonde eu quero ir. Às vezes a gente vê muito isso na família, né? No passeio de família, nós vamos aonde? Vamos no shopping ou vamos na praia? Né? E aí alguns da família falam assim, vamos pra praia. E aí a pessoa gosta do shopping, entendeu? E aí às vezes a gente precisa, não gosto da praia porque tem areia, entendeu? Eu não gosto de areia no meu pé, enfim, né? Vamos lá. Oi? É rica, né? Amém, recebo, Senhor, em nome de Jesus. Olha só, eu não vou receber falando que eu sou rica? Claro que eu vou, querido. Ó, aqui, deixa eu falar uma coisa para você. E aí, mas isso tudo pode ser cobiça, presta atenção. Eu só faz o que eu quero. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Aí a pessoa vem para a igreja, se converte, vem para a igreja. Mas a igreja tem que ser do jeito que ele quer. Os pais têm que fazer do jeito dele. Pecado de cobiça. Começa a cortar isso lá do seu filho. Não, se não for do jeito dele, ele faz pirraça, deita no chão, né? E aí, querido, em nome de Jesus, começa a cortar isso dos filhos. Pecado de cobiça. Tá entendendo o negócio? E aí, querido, aí vem, né? Eu falei, a pessoa vem para a igreja. E aí, na igreja, tem que ser do jeito da pessoa. O que o pastor prega tem que ser do jeito que eu quero ouvir. Amarrado, sem força, não é o Espírito Santo. Quem manda na igreja é o Espírito Santo. Amém? E aí, deixa eu falar uma coisa para você. E aí a cobiça vai gerando isso tudo em nós. A cobiça pode ser a raiz de um pecado muito sério. Né? O pastor esses dias falou sobre isso no culto e olha como que é sério. Ele estava falando sobre pessoas que se cortam. Quem estava aqui nesse dia? Se eu estiver errado, me corrija aí. E ele falou sobre isso, e ele falou que isso geralmente são pessoas que são confrontadas, não pode fazer isso. Tem que fazer tudo o que ela gosta. Se não fizer o que ela gosta, o que ela não quer que faça, né? Não fizer o que ela quer, ela se corta. Olha como que é sério. Então, isso tudo pode começar com a cobiça e a gente precisa parar para pensar. Ah, não é do meu jeito, aí a pessoa vai lá e se corta. Né? E aí, isso tudo é pecado de cobiça. Vamos lá. Dentro da questão de líderes de célula, na igreja, não cuidar de ninguém pode ser cobiça. Como assim, pastora? Eu venho para a igreja, só quero receber, só quero me encher, só quero ouvir. O pastor falou aqui hoje, parece até que a gente combinou. O culto é dar. Tá entendendo? O culto é dar a alguém, o culto é oferecer algo a Deus, o culto é você cuidar na sua célula, cuidar de alguém. Quando eu não quero cuidar de alguém, eu posso estar cometendo esse pecado de cobiça porque eu estou olhando só para o meu umbigo. Quando eu não quero cuidar de ninguém, talvez seja algo que Deus precisa me tratar, porque eu estou só olhando para mim mesmo. Eu não consigo enxergar a necessidade do meu irmão. Isso tudo pode ser pecado de cobiça. E aí, querido, deixa eu falar uma coisa para você. A gente já chegou a ouvir em alguns momentos, né, que algumas pessoas dizendo assim, igreja boa é igreja pequena, porque tem a atenção do pastor, porque pode falar com o pastor, tem até música sobre isso, gente, creia, né? Porque pode falar com o pastor a hora que quiser, quando quiser eu posso chegar perto do pastor. Isso é pecado de cobiça, é impedir a salvação de outras pessoas. Não, pastora, mas a minha família eu quero que seja salva, mas e a família do irmão? Não pode vir para a igreja. Porque igreja boa é igreja que não cresce. Igreja boa é igreja que ninguém aceita Jesus. Aonde está isso na palavra de Deus?
Acha uma base bíblica para isso, querido. Deixa eu falar uma coisa para você, pecado de cobiça. O pecado de cobiça, ele puxa outros pecados, né? Como a inveja, por exemplo. E aí, querida, a gente às vezes acha assim, pastora, mas é só um pecadinho de glutonaria, só como muito mesmo e pronto, acabou. É pecado. Né? Comer uma caixa de bombom é pecado, querida. Eu sei que chocolate é muito bom, a gente está de jejum, não estamos comendo doce, mas comer uma caixa de bombom. Tá entendendo? Comer até passar mal, querido. Não, pastora, mas é só uma sensualidadezinha que eu tenho. Não é, é pecado. Né? Eu brigo muito, eu falo muito com relação a essa questão. Deixa eu falar uma coisa para você. A questão da sensualidade é algo muito sério. Eu preciso me portar como santo de Deus. Amém? E aí a gente vai aí em todas essas questões, né, da cobiça. O segundo pecado, eu falei que eu vou ser rápido e eu estou demorando. Esse daqui eu quero que você fique bem atento, né? Então a primeira fortaleza é a cobiça. Olha aí na sua vida aí, vasculhe a sua vida. Faz como na ceia, né? O domingo de ceia a gente fala, examine a si mesmo. Então se examine. Será que tem cobiça na minha vida? Eu quero acima de tudo, de qualquer coisa. Eu tenho a questão da glutonaria, eu tenho a questão da lascívia, da prostituição. Eu vivo sem restrição. Ninguém pode me colocar restrição, regras, porque eu não aceito regras. Então, presta atenção. Outra fortaleza aí, imoralidade sexual. Está lá no versículo 8 de 1 Coríntios 10 que a gente leu. Lembra o texto que nós lemos? É esse mesmo? Jesus sumiu aqui. Vamos falar da imoralidade primeiro. Imoralidade sexual. Versículo 8. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Olha só que sério. Né? Então, o que é imoralidade sexual? Já falei tantas vezes sobre isso, mas vale a pena repetir, né, sobre isso. Então, vamos lá. E aí, essas coisas vão entrando no meio da igreja? Sim, vão entrando no meio da igreja. Né? E aí a gente vê, né, normal. Sexo antes do casamento é normal. Virou normal agora. Né? E aí eu quero falar isso com você sobre essa questão da imoralidade, porque nesse pacote, né, é uma fortaleza que precisa ser destruída. Nesse pacote vai a pornografia, vai o homossexualismo, vai o adultério. Nossa, como igreja, podemos falar isso, pastora? Podemos. Nós aceitamos todos, querido. O pastor sempre fala sobre isso, mas não aceitamos tudo. É para ser transformado, é para ser mudado. Hoje eu passei em alguma coisa, acho que no Instagram, e eu vi um vídeo muito interessante. E eu ia compartilhar, acabou que eu esqueci. Eu vi um vídeo muito interessante. Era um cristão e uma pessoa que estava no mundo. E aí tudo que o que estava no mundo fazia, o cristão fazia ou concordava. E aí no final era assim, nós somos luz deste mundo. Você é luz desse mundo? Então, as nossas posturas precisam mudar como igreja. Nós não podemos ter as mesmas características de uma pessoa do mundo. As pessoas precisam olhar para mim e para você e precisam ver que nós temos uma vida diferente, uma vida de santidade. Amém? E aí, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu falo sobre essa questão de homossexualismo, quando eu falo sobre essa questão de adultério, de pornografia, não é dizendo que não pode estar na igreja, talvez você tenha problema com isso. E não estou te fazendo um julgamento, mas eu estou te dizendo que a Bíblia diz que é uma fortaleza, mas hoje você tem as armas, que eu vou falar daqui a pouquinho, para destruir essas fortalezas e ser livre e viver uma vida de liberdade, amém? Em Cristo. E aí, no pacote, já falei, a Bíblia fala lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Se você for bem rápido. Fala assim, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, e tem uma listinha aí. 1 Coríntios 6,18 está falando assim, fujam da imoralidade sexual. Então, tem muitos textos na Bíblia que falam sobre isso. E aí, a gente tem falado sobre uma nova geração. Você já ouviu falar disso aí? Uma nova geração? Mas, querido, presta atenção. Eu quero uma nova geração. Você quer uma nova geração?
Mas presta atenção, se eu não mudar os meus hábitos e a minha vida hoje, se eu não destruir essas fortalezas hoje, como virá a próxima geração? Nós hoje somos a geração, eu não quero falar de ninguém, mas eu quero te dar um exemplo. Nós hoje somos uma geração que vivemos muitas coisas dos nossos antepassados porque respingou em nós. Não estou falando de maldição hereditária ainda não, tá? Mas eu estou falando de situações. Por exemplo, não vou falar de pessoas, vou falar da nossa cidade de Caucaia. Quem é morador aqui? Quem nasceu em Caucaia aqui? Amém. Esses dias eu estava fazendo um mapeamento espiritual da cidade de Caucaia. E aí, que eu sou dessas, né? Eu gosto de ir a fundo. E aí, deixa aqui o que acontece. Vou te falar como foi fundada a cidade. Você já sabe, né? Eu estou te contando a história da sua cidade, mas eu quero resumir aqui para que você entenda. Existiram situações espirituais muito sérias na cidade de Caucaia. Por isso, não é à toa que a cidade de Caucaia é a segunda cidade mais violenta do Brasil. Por que a cidade de Caucaia é a cidade mais violenta do Brasil e tem tantos crentes? Por quê? Porque existiu uma questão espiritual atrás, anterior, muito séria em Caucaia. Você sabe disso? Alguém já ouviu falar? Não? Então, e aí, o que eu quero te falar com isso? Por exemplo, Caucaia tem um índice altíssimo de aborto, de assassinato de crianças. Você sabia disso ou não? Tem um índice altíssimo de abusos e adultérios. E não é da sua geração só não, de uma geração anterior que eu estou falando. Ok? E aí, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Houve muito derramar de sangue nessa cidade. Teve uma pessoa aqui que é de Caucaia, daqui da igreja, e a pessoa falou assim, pastora, você sabia? Eu já estava pesquisando essas coisas e a pessoa fez um comentário, não sei se foi comigo ou se foi com o pastor, que a tribo indígena mais violenta do Brasil se encontrou, né, tinha essa tribo em Caucaia? E eu falei assim, não. E aí ele falou o nome da tribo, agora eu não lembro, não me recordo. Então, querido, o que eu quero levar você a entender? Que a nossa cidade, que um dia será conhecida como a cidade do avivamento, amém? Glória a Deus. Foi uma cidade onde houve um grande derramar de sangue nessa cidade. E aí você vai falar, o que eu tenho a ver com isso? Você acha que não atingiu você? Talvez você teve parentes, você acha que não atingiu você para hoje você morar na cidade, a segunda cidade mais violenta do Brasil? Claro que nos atingiu, gente. E aí eu quero falar isso com você, por quê? Né? Porque tudo que aconteceu no passado respingou nessa geração. Hoje nós colhemos frutos do que plantaram. É assim ou não é? Na sua vida também é assim. Hoje nós vamos plantar, amém? Para colher. Quem vai colher? Nós. Mas nós precisamos deixar uma colheita para nossa geração. Pastor, o que tudo isso tem a ver com imoralidade sexual? Né? Onde você quer chegar com tudo isso? Mas eu quero falar, querido, que não adianta eu falar de uma geração passada, do que fizeram, do que fez e tudo mais, se eu não falar comigo, né, para mim mesmo e para você, o que nós estamos fazendo hoje como igreja. Se nós, como igreja, não despertarmos, nós vamos continuar plantando situações que lá na frente os nossos filhos irão colher. Você está entendendo? Então, o que eu planto hoje vai fazer diferença na minha vida e na próxima geração. Como assim, pastora? Na próxima geração. Vamos lá. Né? Vamos tentar te entender isso tudo aqui. Tudo com a imoralidade sexual, vou colocar tudo lá agora na imoralidade sexual. Se eu estou dentro da igreja, mas eu não tenho diferença na minha vida sexual, na minha santidade ao Senhor, o que eu estou plantando para a próxima geração? Não, pastora, mas a gente está na igreja, mas não tem problema sexo antes do casamento. Tem sim, você está plantando para uma próxima geração. Você está entendendo a seriedade do que eu estou te falando? Pastora, mas eu estou na igreja, mas não tem problema uma ou outra jovem na igreja engravidar. Claro, querido, que a gente não vai expulsar ninguém da igreja, não. Porque engravidou, a gente vai acolher, a gente vai abraçar, a gente vai orar por aquela criança, a gente vai orar por aquela mãezinha. Não é isso que eu estou dizendo. Você está entendendo? Não
Inverte aí, não deixa nada na sua cabeça entrar, porque eu não estou falando disso. Mas eu estou falando que essa mãe que engravidou, e aí ela gerou o quê? Um filho fora do casamento, um filho de bastardia. Já preguei sobre isso na conferência, depois você vê lá. Né? Porque diz Deuteronômio 23, 2, esse texto já está na minha cabeça, já tem tempo, né? Que os filhos bastardos que foram gerados fora do casamento, eles não congregam até a 10ª geração. Então, se hoje eu, como igreja, eu não tenho esse entendimento, eu preciso abrir a minha mente para isso. Mas, pastora, qual é o fundamento disso tudo? Imoralidade sexual. Está entendendo? A gente ora com as crianças, a gente unge as crianças, a gente declara isso nas crianças, mas a gente precisa pensar. O que eu estou deixando para a próxima geração? Pastor, o que eu estou deixando para a próxima geração? Ah, não, pastor, eu estou deixando o quê? Abortos? Não, pastor, eu não estou deixando abortos, não, mas eu sou só a favor de um aborto de uma criança de 7 meses. Me perdoe. Eu ouvi um padre na internet falando sobre isso. Se você concorda com o aborto de uma criança de 7 meses, você precisa se arrepender disso. Nem de 7, nem de 1 semana. Mas aí o que nós estamos plantando hoje? Nós estamos plantando o quê? Relação fora do casamento, relação sexual fora do casamento. Aí eu estou plantando ou um filho bastardo ou uma tentativa de aborto. E aí eu estou derramando sangue inocente novamente sobre a cidade, sobre a minha vida, sobre a minha família, e eu colho consequências de tudo isso. Tá entendendo? E aí, querido, presta atenção. Não, pastor, mas eu não apoio o aborto, mas eu apoio. Né? Eu apoio algumas medicações que se tomam, não posso falar o nome, que se tomam depois, né, de ter tido relação sexual. A intenção é matar um feto. Não, pastora, mas eu não apoio, mas eu uso métodos contraceptivos abortivos, que eu também não posso falar o nome, mas você está entendendo o que eu estou te falando? Amém? Então, presta atenção, eu preciso, então, pensar no que eu tenho feito. Como eu tenho gerado a próxima geração, né? Ficou até gerado a próxima geração. E aí é uma geração que está dentro da igreja, mas com prática de adultério. Como serão as próximas gerações? E eu preciso que você, como igreja, se desperte a isso. Pastora, como eu vou me despertar a isso? Como eu vou mudar? Tendo uma vida de santidade. Quebrando, destruindo essa fortaleza do inferno. É do inferno mesmo. Destruindo essa fortaleza da imoralidade sexual. Amém? E aí, querido, presta atenção. Nós temos orado por uma nova geração. Que nova geração é essa? É você, sou eu e você, e os nossos filhos, né, os nossos descendentes aí também. Onde serão casamentos santos. Amém? Onde o pastor vai fazer o casamento e vai saber que aquele casal viveu em santidade. Está entendendo? Nós estamos orando por essa geração que não tem lugar para adultério. Os casais da igreja serão os casais mais felizes dessa terra. Amém? Nós estamos orando para que o quê? Para no lugar da imoralidade sexual entre jovens por essa igreja com uma vida de santidade. Com uma vida que vão pagar um preço de santidade. Amém? Nós estamos orando, querido, em nome de Jesus, para que não tenha mais sexo fora do casamento, para que não haja mais abortos, para que não haja mais, querido, derramar de sangue sobre essa cidade. E se eu e você mudarmos a nossa mentalidade, destruindo essa fortaleza, eu creio que em nome de Jesus as nossas próximas gerações, as nossas igrejas serão cheias, serão igrejas não só cheias de pessoas, mas cheias do poder de Deus, de um avivamento sobrenatural. O avivamento não é somente você cair, você pular, isso é tudo muito legal, querido. Mas o avivamento são pessoas e gerações totalmente transformadas pelo poder do Espírito. Amém? E assim, querido, nós vamos destruir essas fortalezas. Outro ponto, terceiro ponto, Jesus, não vai dar tempo. Pôr o Senhor à prova. Versículo 9, né, de 1 Coríntios está escrito aí, não tentarás o Senhor teu Deus, né, que está escrito lá. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpente.
que é pôr o Senhor à prova? É insistir ou exigir que Deus faça o contrário do que está na palavra dele. Como assim, pastora? E a gente faz isso, a gente põe o Senhor à prova. Abençoar financeiramente quem não é fiel ao Senhor é pôr o Senhor à prova. Senhor, abençoe todos da igreja. Não, abençoe, Senhor, financeiramente os que são fiéis ao Senhor. Está entendendo? Querer as bênçãos de Deus fazendo coisas ilícitas. Pastor, eu vou abrir um negócio. Vai abrir o quê, querido? Vou vender perfume. Vai vender qual perfume, querido? Um perfume importado. É mesmo um perfume importado? Não, pastora, mas é um parecido com perfume importado. Gente, é pirataria isso. Isso é crime. Deus não abençoa um negócio desse, não. É você pedir a bênção de Deus para uma coisa que é ilegal, pirataria, coisas ilegais. Financia aí prostituição, financia até tráfico de criança. Aí outra coisa, né? Vamos lá, falei da pirataria já, né? Abençoar a pessoa que você sabe que não é uma bênção. Já viu como quando a mãe é muito ótima para fazer essas coisas, né? O filho está todo errado. Deus pode abençoar. O filho está lá nas drogas, está fazendo um monte de coisa errada. Deus pode abençoar? Deus pode. Amém? Muita gente já foi livrada pela oração de mãe aí. Amém? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu querer que Deus abençoe quem está vivendo erradamente é pôr o Senhor à prova. Eu querer que Deus abençoe quem está vivendo, né, saindo para usar droga, saindo para prostituição, e eu falar, vai com Deus, Deus te abençoe, meu filho. Deus pode abençoar, mas eu querer que Deus abençoe de qualquer jeito é pôr o Senhor à prova. Então, olha como que a gente vai cometendo alguns pecados, né, sem a gente perceber. Né? Abençoar quem sai da igreja em rebelião é pôr o Senhor à prova? É pôr o Senhor à prova. Tem gente que fala assim, mas pastor, o que faz? Eu não amaldiçoo, mas também não abençoo. Amém? Tchau. Eu não vou pôr minha mão nessa história não, querido. Você sabe que a pessoa só deu problema na igreja, aí você vai lá e vai abençoar para ir para outro ministério? Coitado do pastor. Ainda foi com a sua bênção lá. É pôr o Senhor à prova. É sério isso. Olha só. Vamos lá, vamos mais. O que é pôr o Senhor à prova? Abençoar casamento de crente com ímpio é pôr o Senhor à prova? É pôr o Senhor à prova. Não pede pra gente fazer isso não, querido. Aí eu vou casar. Ai, que bom, filho, você vai casar? Vou casar, mas o meu noivo não é crente não. É pôr o Senhor à prova. Né? Vamos lá, mais o quê? Viver constantemente em pecado é pôr o Senhor à prova. Não, eu peco porque eu sei que Deus me perdoa, eu posso fazer o que eu quiser porque eu sei que eu tenho o perdão de Deus. Eu posso pecar porque Jesus já pagou pelos meus pecados, Jesus já pagou pelos seus pecados, querido, mas pensa no que você está pensando. Entendeu, né? Eu vou pecar, pensa no que você está pensando. Não, Deus, eu vou pecar porque eu sei que amanhã eu vou pedir perdão e o Senhor me perdoa. É pôr o Senhor à prova. Fortalezas. Amém? Outra fortaleza, né? Vamos rápido aí. Idolatria, versículo 7. Agora eu cheguei na idolatria, estou na 4ª. Né? Não sejam idólatras como alguns deles foram. Vamos lá. Você acha que tem crente idólatra? Claro que sim, querido. Né? Oséias compara a idolatria com a prostituição, porque Israel estava confiando mais nas alianças políticas do que em Deus. Então, o que é a idolatria, querido? É a gente se importar, né? Importar não, é isso mesmo. É a gente acreditar mais em alguém do que em Deus. Acreditar mais no meu emprego do que em Deus. É acreditar mais na força do meu braço do que em Deus. Isso é idolatria. Vamos lá, né? Eu acreditar mais nos estudos. Eu vou estudar porque eu vou ser alguém na vida. Você vai ser alguém na vida porque Deus vai te colocar nessa posição. Agora, eu achar que é o meu estudo que vai me fazer ser alguém na vida é idolatria. Olha como que às vezes as coisas vão entrando na nossa vida e a gente não percebe. Vamos lá, outra coisa, né? Religião pode ser uma idolatria? É uma idolatria, querido. Ah, porque a religião X me mudou a minha vida. Não é religião, não atribua a religião. É Jesus que muda a nossa vida. Amém? Pode
ter uma idolatria para o ministério? Meu ministério, idolatria. Amar mais a vida do que a Deus é idolatria. Eu amo as minhas ovelhas, eu amo a minha célula, eu amo fulano. Se estiver amando mais do que a Deus, é idolatria. Eu não vivo sem fulano, idolatria. A gente vive. Amém? E aí, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Idolatria, amar ao dinheiro, é idolatria. Vamos lá, mas o que é idolatria? Confiar em qualquer coisa que não seja no Senhor. Olha só como que é sério. Eu confio mais, né? Vamos pensar. Eu confio mais no político X do que no Senhor. Idolatria. Eu já conversei com algumas pessoas que falavam assim: não, porque fulano, porque o candidato X ou Y que me ajudou. Foi Deus, querido, que te ajudou. Se eu atribuo isso a alguém, isso é idolatria. Se eu atribuo que quem me ajudou foi meu pastor, minha pastora, é idolatria. Foi o meu líder de célula, é idolatria. É Deus. Amém? A gente lá em casa brinca de vez em quando. Amor, eu amo a sua vida, mas eu amo mais a Jesus. Amor, eu amo você. Aí eu amei, amor. Aí ele fala, mas eu amo mais a Jesus. A gente precisa ter cuidado para não idolatrar o marido, para não idolatrar os filhos. Mãe pode idolatrar filho, querido? Quando você tiver um tempinho, olha lá. Lê um livro lá, querido, principalmente Mãe de Menino, por trás da aparência singela de mãe, eu acho o nome do livro. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse livro conta que a maioria das pessoas que tiveram com problemas com drogas, com vício de drogas, a culpa é da mãe. Porque é a mãe que fica ali, super protegendo, idolatrando aquela criança, e aí cresce e cresce um delinquente. Idolatria aos filhos é pecado. E aí, querida, a gente precisa ter cuidado com isso. Amém? E diz a Bíblia que a idolatria ainda pode virar rebelião e pode virar feitiçaria. Está lá em 1 Samuel 15, 23, você que anota aí, ó. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, a arrogância é como o mal de idolatria. Olha como que é sério. Então, cuidado com a idolatria. Amém? Outro pecado, e o quinto, né? Outra fortaleza aí, murmuração. Murmuração pega quem? Pega só as mulheres, querido? Tem homem que murmura também ou não? Versículo 10. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Não é normal ou natural ser murmuradora, querido. Não, pastora, meu pecado é só que eu murmuro um pouquinho. É pecado, querido. Eu só reclamo um pouquinho porque eu sou muito reclamona. Você é murmuradora e é pecado. Cuidado com essa questão de murmuração, querido. Dentro da murmuração entram algumas coisas, calúnia, falar mal dos outros, né, fofoca, né? Ainda bem que na igreja do Senhor Jesus não tem fofoca. Glória a Deus, né? E nada disso, querida, é construtivo. Então a murmuração é fazer uma confissão negativa, é criticar os outros, é espalhar boatos. Isso tudo aí está na murmuração. Reclamar da igreja, reclamar da empresa, reclamar do ministério. Murmuração. Reclama do marido. Ainda bem que as mulheres daqui da igreja não reclamam do marido. Glória a Deus, né? Eu posso perguntar para o seu marido se você murmura? Posso ou não? Sai, sai correndo. Né? Meu marido não sabe nem falar não, pastora. Vamos lá. Então presta atenção. E aí está o texto, né? Diz aí o texto que a gente leu do versículo. E foram mortos pelo anjo destruidor. Não, pastor, mas eu murmuro pra caramba e eu não morri. Às vezes está morrendo espiritualmente pela murmuração. Não é morte física somente, mas às vezes já morreu. E aí eu quero
né, te falar sobre as armas. Ai, fala, glória a Deus, tem arma para isso tudo. E aí, querido, presta atenção, você percebeu que tem fortalezas na nossa vida? Que mesmo a gente como cristã, às vezes a gente vai deixando umas fortalezas. Ah, não tem nada a ver, é só uma fortalezazinha aqui. Não é, querido, é pecado. E aí eu quero te dar 3 armas poderosas em Deus para destruir as obras do diabo. Amém? E aí, vamos lá, querida. Existem coisas que não adianta a gente colocar a mão na sua cabeça e orar e falar, sai em nome de Jesus, você manifestar demônio e quebrar a igreja inteira. Se isso tudo adiantasse, querido, tem momentos que adianta, né? Mas não é só disso que eu estou falando. Eu estou falando, querido, que existem coisas que as nossas armas espirituais e nós precisamos colocar em prática para a nossa vida. Quais são essas 3 armas espirituais? Agora eu vou falar o que eu quero. Vamos lá. Primeira arma, arrependimento e confissão. Amém? Você está disposto aí a usar essa arma? Que é poderosa em Deus? Então presta atenção. Deixa eu te falar uma coisa sobre isso, arrependimento e confissão. Deixa eu te falar desfazer um negócio aí na sua cabeça aí, né, uma mentira do inferno. Deixa eu falar uma coisa para você, que tem muita gente que acha assim, eu aceitei Jesus, entreguei a minha vida para Cristo, e aí tá tudo certo agora na minha vida. Você que já aceitou Jesus há muito tempo, é assim que funciona? Ah, glória a Deus, não estou sozinha. Né? Que bom. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Jesus morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, amém? Mas Jesus morreu por todos. Jesus morreu por todos. Mas o que eu e você precisamos fazer? A gente não precisa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador? Não precisou? Você precisou confessar Jesus com a boca e crer no coração. Ok, é isso que a Bíblia diz. Agora, com relação ao pecado, eu também preciso de arrependimento e de confessar o pecado. Então, quando você veio aqui na frente, você confessou Jesus, você não confessou pecado. Deu para entender? E aí, às vezes, você tem pecados na sua vida que você precisa de se arrepender e confessar. E deixar, né? Claro. Mas o arrependimento a gente já entende que é o deixar, ok? Mas às vezes precisa confessar. Tem um texto que os crentes não gostam muito deles, que está lá em Tiago, no capítulo 5, no versículo 16. Mas quando você aprender que esse texto é uma bênção, você vai gostar dele. Tiago 5,16 fala assim: portanto, confessem os seus pecados. É para fazer o que com os pecados? Confessar. Uns aos outros e orem pelos outros para serem curados. Então, presta atenção. Então, eu me arrependi de um pecado, eu preciso confessar. Para quê, pastora? Para mim ser curado. É simples assim. E aí, querido, como é difícil para a gente, crente, entender esse negócio. Talvez o primeiro pecado que a gente precisaria confessar era o orgulho. Porque é o orgulho que impede a gente de confessar uns aos outros. Né? A gente já ouviu muito crente falar assim, não, meu negócio sou eu e Deus. Ninguém precisa de saber de nada da minha vida. É eu e Deus. Isso é mentira do inferno, querido. Porque a Bíblia dá vários textos sobre comunhão, sobre unidade. Eu vou falar um pouquinho deles com vocês aqui. Mas presta atenção, querido. Eu preciso pedir perdão para Deus. É só Deus que perdoa pecados, amém? Mas se eu quero ser curada, eu preciso de confessar o pecado. E como que a gente, crente, reluta com relação a isso? Isso é uma bênção para nossas vidas. E aí, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez o primeiro pecado que você precise seja o orgulho. Eu sou orgulhosa, pastora. Eu não gosto de confessar para ninguém. É só para mim e Deus. Às vezes é o orgulho que precisa ser confessado. Mas confessar, querido, nos leva à cura. Amém? Nos leva a você ser transformados. Se eu pudesse, eu traria você para o gabinete comigo, porque eu não posso. Todos os atendimentos que eu faço, eu falo sobre isso, sobre esse Tiago aí. Tiago 5,16. Porque, querida, às vezes a pessoa só de confessar um pecado e a gente orar ali junto, ela sai daqui livre, liberta e feliz da vida. Eu já vi pessoas saírem daqui e falar assim, agora de fato eu sou livre. É crente, mas agora é livre. Deu para entender?
a diferença. A segunda arma que eu quero falar para a gente destruir. Então, a primeira arma, arrependimento e confissão. Pastora, eu vou sair falando para qualquer pessoa? Ô, querido, faz isso não. Nem pode falar também na internet. É feio. Não faz isso. É alguém que tem autoridade para orar com você. Procure seu líder de célula. Você sabe que o verdadeiro discipulado é esse, né? Onde eu tenho liberdade de confessar os meus pecados, de confessar algo para o meu líder, para que o meu líder ore por mim. Procure seu líder de célula. Procure, querido, às vezes alguém, né? Às vezes seu pai ou sua mãe, alguém que você confia para poder falar, querido. Procure a gente faz atendimento na igreja. Mas para que você seja livre. O que eu ganho atendendo as pessoas? Nada. Mas é para ver as pessoas livres. Amém? E aí, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Segunda arma, então. Né, a primeira, confessar, arrependimento e confissão. A segunda arma. Está lá um princípio bíblico, está lá em Mateus 18, do 18 ao 20. Eu preciso ler bem rápido. Vamos lá, marca aí, Mateus 18, 18 ao 20. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Versículo 19. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então, uma arma poderosíssima. Quando eu confesso para alguém, alguém ora comigo, desligando essa situação no mundo espiritual. Está entendendo? Quem tem autoridade para isso? A igreja. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, quem é esse 2 e 3? Os irmãos, a igreja. Então, para a gente entender, né, rapidamente, para você entender sobre isso, eu preciso de me arrepender de um pecado, eu preciso confessar esse pecado. Vamos supor, você vem até mim e você está confessando um pecado. Eu vou orar com você e vou desligar você dessa situação, da imoralidade sexual, da cobiça e tudo mais, e a gente vai concordar em unidade ali. Deu para entender? Então, esse é o segundo princípio, segunda arma, desligar. Amém? Vamos lá, a terceira arma poderosíssima aí, né? Aplicar o sangue do Cordeiro. Amém? Sobre cada situação confessada e desligada. Lá em 1 João 1,7 está escrito assim, ó. Se andarmos na luz como ele na luz está. É um texto muito conhecido. Dá uma pausa aí. Pecado oculto, sem arrependimento e sem confissão, é andar nas trevas. Então, quem anda na luz? Quem arrependeu e confessou o pecado. Ok? Só para você entender. Então, se andarmos na luz como ele na luz está, né? Quem está na luz, andarmos na luz, confessando o pecado, me arrependendo, ok? Vamos lá. Temos comunhão uns com os outros. Comunhão, 2 ou 3, eu desligo e ligo. Lembra que eu li o texto para vocês? Vamos lá. Vamos lá. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas presta atenção aqui. Pecado oculto não é remido pelo sangue do Cordeiro. Está entendendo? Presta atenção. Somente quando eu exponho, eu confesso um pecado, é que o sangue do Cordeiro purifica de todo pecado. Pecado encoberto é pecado. Deu para entender? Então, presta atenção aqui. E aí eu vou clamar o sangue do Cordeiro sobre a minha vida. Então, presta atenção. Eu quero dar um exemplo para você bem clássico, para você entender. Eu vou te dar um exemplo para você entender o que eu quero te... E a gente vai terminar com esse exemplo aqui. Presta atenção. Havia uma moça, e essa moça, ela viveu uma vida sem Jesus, né, até uma certa idade, e ela se converteu. Só que antes dela se converter, ela tinha cometido uma tentativa de aborto. E aí, querido, o que aconteceu? Ela se converteu, ela aceitou Jesus. Ela é salva? Sim, foi salva. Amém? Ela estava na presença do Senhor, está vivendo a vida com Deus de boa. E aí ela decidiu casar, decidiu ter filhos, porque agora ela encontrou uma nova vida em Cristo.
e tudo mais. E ela foi, e aí conseguiu engravidar e teve um filho, glória a Deus por isso, amém? Só que, presta atenção no que eu vou te dizer, lembra que eu te falei de assassinato? Lembra que eu falei sobre isso? Então, só que no ventre daquela mulher que teve uma tentativa de aborto, que ela tomou uma medicação para abortar, foi gerada uma criança, no mesmo ambiente em que morreu uma criança. Deu para entender aonde eu quero chegar com você? E aí aquela criança nasceu, mas aquela criança ela nasceu e ela foi gerada num ambiente de morte. E aí aquela criança tem espírito de perseguição, muitos medos, muitos traumas. É uma criança que fica muito doente, é uma criança que sempre está com algum problema. Você me entende? E aí um dia essa mãe descobre, né? E essa mãe vai e descobre, eu errei, eu não podia ter feito isso, o que eu tomei foi abortivo e tudo mais. E aquela mãe vai lá, ela entende que aquilo é errado, ela confessa o pecado, ela se arrepende, confessa o pecado, alguém ora com ela, desliga ela de toda essa situação e clama o sangue do Cordeiro sobre aquela mãe e sobre aquela criança. O que acontece no mundo espiritual agora, que foi onde nós começamos a falar, o que acontece no mundo espiritual a partir desse momento? Todas as vezes que o diabo tentar contra aquela criança, o meu Jesus e o seu Jesus lindão vai falar assim, Deus vai falar assim, não, nele não pode mais, porque o sangue do Cordeiro está sobre a vida daquela criança. Querido, deixa eu falar isso para você. Por que eu estou te falando isso? Porque isso vale para todos os pecados. Né? Ah, eu tenho a cobiça, mas quando eu tenho arrependimento, quando eu confesso, quando eu desligo, o inferno vai olhar e vai falar assim, mas ele cometeu imoralidade sexual, ele cometeu cobiça. Não, mas espera aí, ali está pago, foi tudo pago, o sangue do Cordeiro pagou aquela situação. Então esse é o amor e a graça de Jesus que eu conheço. Não é uma graça barata que é de qualquer jeito, que eu faço o que eu quero e a hora que eu quero. Mas é um amor e uma graça que está com o sangue dele derramado sobre a minha vida. E isso é graça. Sabe por que isso é graça, querido? Porque quem merecia estar naquela cruz, quem merecia ser crucificado, era essa mãe que cometeu um assassinato. Era eu e você que cometemos pecados horríveis. Era eu e você que talvez praticamos a cobiça, a imoralidade sexual. Era eu e você que praticamos coisas horrorosas, que temos até vergonha de confessar. Mas Jesus, ele pagou um preço por mim e por você. Quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário, ele assumiu toda a minha culpa, toda a sua culpa, para que eu e você fôssemos livres para viver uma vida abundante. E isso é graça e misericórdia. Pastora, mas quando você fala isso tudo não traz culpa nas pessoas? Não, porque eu sei, eu posso me sentir culpada por um momento, mas eu sei em quem eu vou trocar o meu fardo pesado da culpa e vou pegar o fardo leve de Jesus. De um Deus que me ama tanto, que não me deixa culpada. Esse é o sacrifício de Jesus na cruz. Essa é a nossa maior arma quando eu entendo que o sangue do Cordeiro está sobre a minha vida. Eu queria que você se colocasse de pé. Como eu destruo as fortalezas do inferno, arrependimento, confissão, né? Pedindo para alguém orar e desligar isso com você e me apropriando do sangue do Cordeiro sobre a minha vida. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos, querido. E eu quero orar por você. Se